30 segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 9 de setembro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Preço dos combustíveis, passagens aéreas e contas de telefone tem queda. E Brasil registra inflação negativa pelo segundo mês seguido. Márcia Fernandes. Queda foi de 0,36% em agosto. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Prejuízos que vão além da questão ambiental. Em época de seca, vamos dar dicas de cuidados com o manejo do fogo. Cleide Lopes. As queimadas também podem interromper o fornecimento de energia elétrica em serviços essenciais. Na semana em que a primeira transmissão de rádio no Brasil completou 100 anos, vamos falar sobre este meio de comunicação e as ações do governo na área em uma entrevista ao vivo com o secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungemann e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Semana histórica para o Brasil, comemoramos 100 anos da primeira transmissão de rádio no país. Uma das principais características deste veículo de comunicação é a proximidade com o cidadão, seja para entreter ou para informar. Ao som de O Guarani de Carlos Gomes, brasileiros de norte a sul do Brasil até hoje ficam sabendo aqui na Voz do Brasil dos principais acontecimentos do país. Continua. Hoje o rádio está se modernizando, ganhando outros contornos e formatos, mas segue firme em sua missão inicial. E nós vamos conversar ao vivo sobre esse assunto com o secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão. Boa noite, secretário. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Secretário, qual a importância do rádio para o país? O rádio, ele é o primeiro meio de comunicação de massa eletrônico do nosso país. Ele tem uma função muito estratégica, porque ele cuida da integração da comunicação no país em língua portuguesa, né? Ele presta serviço à população brasileira, ele entretém, ele informa com credibilidade e ele presta serviços no sentido que ele promove o desenvolvimento local. O rádio, ele é muito preso à comunidade local. E esse papel dele, tanto do ponto de vista do desenvolvimento local, como também de formar rede em caráter nacional, na nossa língua, promovendo a nossa cultura, o desenvolvimento do nosso país, é fundamental para o Brasil. Vamos traçar, então, um panorama da realidade do rádio atualmente, secretário? Quantas emissoras estão vigentes? Que tipos? Hoje nós temos em torno de 10 mil emissoras de rádio no país, né? Entre emissoras FM, nós temos em torno de 4 mil estações FM, nós temos em torno de 1.700 emissoras AM e temos outras 4 mil emissoras de rádios comunitárias no Brasil. O serviço está presente em todas as unidades da federação e nas diferentes modalidades do serviço. Temos modalidades comerciais, que prestam serviços, realizam a publicidade comercial. Temos emissoras educativas, que têm função de promover a educação para a população brasileira, e também as emissoras comunitárias, que têm um caráter muito atrelhado à comunidade onde está presente.
Secretário, e que ações têm sido adotadas para modernizar a radiodifusão e desburocratizar processos nessa área? Isso, essa é uma temática muito importante do Ministério das Comunicações. A desburocratização, a melhoria do ambiente de negócios da radiodifusão. A radiodifusão, ela sempre foi caracterizada por um ambiente muito burocratizado, lento, demorado, os processos vagarosos, demoravam anos dentro do Ministério das Comunicações, e na nossa gestão a gente tem procurado dinamizar os processos e reduzir o tempo dos processos dentro do Ministério das Comunicações. Por exemplo, né, uma ação próxima que faremos ainda esse mês é converter mais de 100 normas, portarias, regras do Ministério das Comunicações em uma única portaria. Hoje, um radiodifusor, quando ele vai solicitar, ele tem que manipular um conjunto enorme de portarias, regras de diferentes anos. Isso é muito difícil para o radiodifusor em todo o país. A gente vai converter isso, fazer uma consolidação numa única norma do Ministério das Comunicações. Isso facilita o surgimento de novas emissoras? Isso, com certeza, a desburocratização que a gente está fazendo, junto com essa simplificação regulatória, né, torna muito mais simples a compreensão do que precisa ser feito para se tornar um radiodifusor, e para aqueles que já são radiodifusores, o que precisa ser feito para cumprir com a legislação de radiodifusão. Isso vai ser um ganho assustador para o setor de radiodifusão. Agora, secretário, a migração de rádios de AM para FM é uma demanda das próprias emissoras. Quais os ganhos com essa medida e por que essa migração é importante? Exato. Hoje estamos falando de 100 anos de rádio. Estamos falando de uma data histórica. As primeiras emissoras que construíram o sistema de comunicação no Brasil foram as emissoras AM. Ocorre que esses pioneiros, eles estavam antigamente nos arredores das cidades, nas periferias, porque as antenas da AM são muito grandes, demandam bastante terreno para se colocar uma antena AM. A cidade se aproximou desses transmissores. E ao se aproximar, a cidade leva ruído à transmissão AM. E isso piora a qualidade do serviço AM, dificultando a audiência. Agora a gente no Ministério das Comunicações está acelerando o processo de migração do AM para FM, dando oportunidade para esses pioneiros continuarem a prestar seus serviços relevantes à população brasileira. E ao migrar para o AM, eles garantem melhor qualidade de som para os seus ouvintes, né? Trazem competição para o mercado de AM, e a gente quer concluir todo esse processo de migração do AM para FM ainda esse ano. Mas isso significa que as emissoras AM vão deixar de existir? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Aquelas emissoras que desejarem continuar no AM, e aí é importante a gente mencionar que isso é necessário. O Brasil é um país continental, um território muito grande. As transmissões AMs são importantes para que a gente possa cuidar de cobertura de serviços em grandes áreas remotas. E aí, para essas áreas remotas, a gente vai manter o AM. Secretário, em 2020, o Ministério das Comunicações regulamentou o serviço de retransmissão de rádio na Amazônia Legal. O que é que isso significa na prática? A oferta de rádios na região vai ser ampliada? Como é que é hoje? Isso significa um salto enorme para a região. Nós fizemos um processo de chamamento para o serviço de retransmissão de rádio na Amazônia Legal em 270 cidades da Amazônia Legal. Em 180 não existia, acredite, em 2020, nenhuma emissora de rádio. Com esse processo, a gente consegue levar e aumentar o acesso à informação, a divulgação de notícias, de entretenimento por meio de rádio na Amazônia Legal, levando o rádio para essas 180 cidades que não tinham sequer rádio. Estamos conversando com o secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão. Secretário, o senhor falou no começo um pouco sobre as rádios comunitárias, que é um filão, vamos dizer assim, né? Uma questão mais específica. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o aumento do número de rádios comunitárias no país, o que vem contribuindo para isso. Isso. Rádio comunitária é voltada para um público muito específico, que é a comunidade em torno de onde está a emissora. Nós fizemos no ano passado a atualização do Plano Nacional de Outorgas. Nesse Plano Nacional de Outorgas, a gente pegou todos os pedidos que existiam no Ministério das Comunicações, atualizamos o plano e iniciamos o processo dos editais. Nós vamos incluir, durante esse ano, são 6 editais para 430 municípios
né? E muitos deles não havia nenhuma rádio comunitária que passará a ter o serviço. Agora, secretário, vamos falar um pouquinho aí de TV. Agora sobre o serviço de televisão. O Brasil está avançando com a digitalização do sinal de TV? Estamos. E aí eu posso dizer que não só no rádio, mas na televisão, o Brasil é uma referência no mundo. Estive recentemente no Japão e estive lá falando do processo de digitalização no país de duas vertentes. Primeiro, para desligar a televisão analógica. Temos até a data de 2023 para desligar a televisão analógica. E segundo, para implantar um novo padrão de televisão do país, que é a televisão 3.0. E foi muito gratificante ver profissionais japoneses saudando a radiodifusão brasileira pelo desenvolvimento que tem feito em direção à televisão digital. Pois é, secretário. Como é que os novos canais digitais vão chegar para a população? Como é que eles contribuem, inclusive, para o acesso à informação, né? Isso. No Ministério das Comunicações, nós criamos um programa Digitaliza Brasil. Nesse programa, o governo federal está investindo 850 milhões de reais para levar a televisão digital a 1.638 municípios pequenos do Brasil. Nesse município, normalmente a gente tem um canal de televisão. A gente vai passar a ter 8. Isso aumenta muito o acesso à informação para essa população. Secretário, como é que o senhor vê o futuro da radiodifusão no país? Bem rapidinho para a gente. O futuro da radiodifusão no país é o seu presente. É continuar prestando serviço de qualidade, informação com credibilidade, promovendo a nossa cultura e fazendo isso tudo gratuitamente para a população brasileira. Tá bem, nós acabamos de conversar ao vivo com o secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão. Secretário, a gente agradece muito a sua participação aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado. A inflação no Brasil ficou negativa em agosto em 0,36%. Isso significa que, no geral, os preços caíram mais do que subiram. É o segundo mês seguido que o país registra deflação. O preço mais baixo do combustível nas bombas ajudou a derrubar a inflação em agosto. A queda foi de 0,36%. Em agosto do ano passado, o mesmo índice teve uma alta de 0,87%. O setor de transportes foi o que apresentou maior deflação em agosto. A queda foi puxada principalmente pela redução do preço da gasolina.